OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês novamente hoje aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho, mais uma vez, a grata satisfação de conversar com meu querido professor e querido amigo Hélio Zilberstein, professor doutor sênior da FEA-USP. Hélio, é um prazer estar contigo mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Manolo, é um prazer enorme para mim também. Você sabe que um convite da Ordem e um convite seu é uma ordem para mim. Obrigado. E eu cumpro essa ordem com uma enorme satisfação. E eu agradeço a oportunidade de trazer meus pontos de vista sobre a situação que a gente está vivendo, particularmente no mercado de trabalho, que preocupa a todos, não é? É verdade. Hélio, eu lembro uma entrevista que nós realizamos, conversamos, eu e você, ao início da pandemia, e naquela ocasião estava sendo colocada uma questão extremamente importante, que foi a redução da jornada de trabalho, acompanhada da redução do salário. Isto teve um efeito, a meu ver, e você vai confirmar, se for o caso, um efeito extremamente positivo para a manutenção de postos de trabalho. A pandemia, principalmente no mês de abril, foi um terror, né? A economia ficou totalmente paralisada. E logo depois começou já a vir o auxílio emergencial e houve o fundo do poço, chegamos lá, né, no fundo do poço, e graças ao auxílio emergencial, a demanda agregada, principalmente gastos de consumo das famílias, evitou uma queda maior. E hoje estamos vendo as previsões sobre o tombo de 2020, e esse tombo nas previsões do PIB já está se aproximando de 4,8%, talvez chegue a 4,5%, diz o ministro Guedes, algo por aí, 4,5%, 5% deverá ser o tombo desse ano de 2020, e a nosso ver não foi maior graças ao auxílio emergencial. Mas não há como evitar, né? O auxílio emergencial de R$600 se reduziu para 300. Observamos, nesses últimos meses, um aumento da taxa de desocupação. Os dados da PNAD contínua mostravam, ao final de 2019, que o Brasil tinha 92,5 milhões de pessoas ocupadas. Esse número se reduziu já para algo próximo de 85 milhões de pessoas ocupadas, ou seja, houve uma queda aí significativa no número de pessoas ocupadas, o que mostra um aumento da taxa de desocupação, e logo, logo vamos ter o fim do auxílio emergencial. O mercado de trabalho está nos preocupando e muito, porque há milhões de brasileiros que vão ficar novamente sem nenhuma fonte de renda, e não temos, por enquanto, alternativas, a não ser que vamos crescer, mas o crescimento é sempre visto como uma possibilidade para as empresas utilizarem outras tecnologias e deixarem trabalhadores de lado. Como é que você está vendo essa situação do mercado de trabalho neste momento, e quais as perspectivas que você acredita que vamos ter para o ano de 2021? Vamos ter um crescimento. Eu tenho observado, na cidade de São Paulo, principalmente, um forte crescimento da construção civil. Isso ocupa bastante pessoas. Por outro lado, estamos observando o setor bancário fechando, alguns bancos fechando milhares de agências e colocando na rua milhares e milhares de trabalhadores. Ou seja, se de um lado temos um aumento do emprego, do outro lado temos uma queda muito forte de postos de trabalho. Enfim, você que é um especialista no mercado, queria ouvir tua opinião para os próximos momentos do tempo.
dentro de um quadro de uma possível, né, pujança, né, que venha a ocorrer da economia brasileira, sempre com um clima de otimismo, né, que devemos ter. Pois não, Manolo, eu, como você e como todos nós brasileiros, eu estou muito preocupado com o mercado de trabalho. Nós temos um nível de desocupação que a gente nunca teve, né? E uma parte dessa desocupação é visível e uma parte é invisível. O que é a parte visível? São as pessoas que não estão trabalhando, mas estão procurando algum trabalho. Esses são os desempregados, ou os desocupados. Uma coisa, Manolo, entre 25 e 30 milhões de brasileiros que não estão trabalhando. Se a gente dividir a população em idade de trabalho entre os ocupados e os não ocupados, aí não é só os desocupados, é os não ocupados, que nem estão procurando trabalho. A primeira vez que essa parcela de não ocupados superou a de ocupados ocorreu na pandemia. Era sempre menos da metade dos trabalhadores, das pessoas em idade de trabalho. Mas o choque foi tão grande, a perda de postos de trabalho foi tão grande, tão rápida, tão violenta, que a coisa se inverteu. Hoje nós temos mais gente que poderia estar trabalhando pela idade, mas não está, do que gente que está trabalhando. Então é um drama. E é um drama em 3 dimensões, né? Eu acho que a primeira delas é a dimensão individual. O amigo ou amiga que estão nos assistindo talvez já tenham experimentado essa situação terrível que é a desocupação. É um drama existencial, individual, terrível. Você procurar uma ocupação e não encontrar, né? E quanto mais demora isso, pior você fica, porque você começa a se culpar, não é? Então é uma coisa, eu não consigo uma ocupação porque eu não estou preparado para o trabalho, eu não tenho qualificação, então daí vem depressão, desse aspecto é uma coisa muito ruim. No aspecto social, então nem se fala. Porque se a gente tem um exército tão grande de pessoas sem ocupação e, portanto, sem renda, a gente está aumentando o nosso problema social, que já não é pequeno, né? Quer dizer, nós temos famílias que estão sem renda ou com uma renda muito pequena por causa da desocupação. E tem a dimensão econômica, porque é um recurso que não está sendo utilizado, é um recurso desprezado nesse momento, poderia estar produzindo, poderia estar consumindo, não é? Então, isso é muito ruim, é muito ruim. Eu diria que esse é o grande problema que nós temos nesse momento. E a gente não tem poucos problemas, mas a gente precisaria de uma ação vigorosa para enfrentá-lo. Não é simples, não é uma coisa que se resolva imediatamente, mas a gente tem que ter um plano de ação. Eu sinto falta de uma manifestação do governo clara, né? De uma mobilização da sociedade, porque é um problema terrível. A dimensão dele é muito, muito, muito grande. É gravíssimo. E essa situação pode desembocar em tragédias sociais, em violência, enfim, a gente precisa enfrentar. Isso é uma coisa urgente, né? Agora, o que fazer, né? É fácil você apontar o problema. Olha, isso. Como é que a gente resolve isso? Eu, modestamente, dividiria o plano de ação em 3 níveis: curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, curto prazo, eu acho que não há dúvida. Nós temos que prolongar esses programas. O programa de acordos para redução de salário e jornada, com complementação de renda do governo,
acordos para suspensão do contrato de trabalho com complementação de renda do governo e, principalmente, o auxílio emergencial, a transferência de renda para as pessoas que nem emprego têm. Manolo, você falou bem, esses 3 programas foram a nossa salvação até agora. Eles permitiram que a gente conseguisse chegar até esse ponto. Eu lembro que havia previsões de colegas que setembro vai ser um Deus nos acuda. Nós já estamos quase em dezembro e a gente está se mantendo, não é? Esse programa, o programa de suspensão do contrato de trabalho e de redução da jornada, ele sozinho ajudou a manter alguma coisa entre 9 e 10 milhões de empregos. Aí não é ocupação, porque ocupação pode ser qualquer coisa, mas aqui é uma ocupação formal, é um emprego, pessoas com carteira assinada que deixaram de ser demitidas e mantiveram seus empregos até agora. Isso não é pouco. Imagina se não houvesse esse programa, nós teríamos mais 10 milhões de pessoas no mercado, fora do mercado, que seria uma tragédia muito maior. Então seria muito importante que isso continuasse, que as empresas pudessem ter fôlego de continuar com essas 2 possibilidades, suspensão do contrato ou redução de jornada e salário. É preciso prorrogar. Eles vão até 31 de dezembro. A gente precisa prorrogar. Talvez podemos reduzir o volume, o valor dos benefícios que o governo aporta, mas não pode descontinuar. E o auxílio de R$300, esse precisa continuar, senão vai ser uma tragédia também. Eu sei que a gente tem restrições fiscais, a gente tem problema, não precisa dar um jeito nisso. Tem que arrumar dinheiro em algum lugar para manter esses programas, porque senão a coisa vai ficar muito, muito, muito feia. Eu tenho também sugestões para uma ação no médio prazo, uma ação no longo prazo, mas eu acho que está chegando a hora do intervalo, não é, Manolo? Vamos dar uma paradinha para o nosso espectador dar uma suspirada, descansar, e a gente volta daqui a pouco. Eu estou tomando o lugar até do Manolo para conduzir o programa. Pois, excelente. A economia é uma ciência social que estuda o problema da escassez. Toda e qualquer sociedade tem recursos escassos, até as sociedades mais ricas. Sempre haverá problemas de escassez de recursos. E este é o centro do estudo da economia. Temos 3 problemas fundamentais: o que produzir, o como produzir e para quem produzir. E são esses 3 problemas fundamentais o objeto de todo o estudo da ciência econômica. Fiz o curso de economia por acreditar que estaria melhor preparado para olhar o passado, o presente e o futuro. E digo a você, se tivesse que recomeçar tudo de novo, recomeçaria e faria de novo o curso de economia. O profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, amiga telespectadora, amigo telespectador, é um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez, na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E estou conversando com o meu querido professor Hélio Zilberstein, professor doutor sênior da FEA-USP, um dos maiores especialistas brasileiros. Temos uma série de problemas, então, no mercado de trabalho. Você desenvolveu alguns aspectos que deveriam ser tomados pelo governo no curto prazo, outros vão ser no médio e outros no longo prazo. Gostaria que você continuasse expondo suas ideias no tocante a essas medidas que deveriam ser tomadas e ainda não foram tomadas. Há uma corrente no governo de que o mercado vai resolver tudo, basta crescer para que os problemas sejam resolvidos. Vamos crescer o ano que vem, tudo indica isto, porque esse ano a base, se o tombo for de 5% em relação a 2019, a base vai ser muito baixa.
qualquer crescimento vai ser até bastante expressivo em números o ano que vem. Mas isso, eu tenho certeza, não irá se traduzir em expressivo aumento de postos de trabalho. Até porque, conforme conversaremos logo, logo, há aspectos da inovação, de inovações que acabam retirando até trabalhadores do mercado de trabalho. Mas isso é um outro ponto que iremos conversar. Então, coloque as suas ideias no tocante ao que o governo deveria fazer no médio e longo prazo para minorar os problemas que estamos tendo hoje no mercado de trabalho. Muito bem, Manolo. Então, no curto prazo, manter os programas. Talvez menos ambiciosos na magnitude, mas de alguma forma tem que se manter. Agora, no curto prazo, a gente poderia fazer uma mobilização, e aí, de novo, eu sinto falta desse empenho, pelo menos um empenho visível do governo. Num programa de investimento de recursos privados na infraestrutura. A saída do buraco, Manolo, é por aí. É claro que, para resolver o problema de emprego, você precisa de crescimento. Mas o tamanho do problema é tão grande que, se a gente não der uma ajudazinha, não sei se a gente vai sair tão rapidamente. Então, como é que a gente pode ajudar? O Brasil teve sempre um agente principal que puxou o nosso desenvolvimento, que é o Estado. Todo o investimento sempre foi liderado pelo Estado. Ou o Estado investindo diretamente na infraestrutura e mesmo na produção, ou o Estado subsidiando o capital privado. Então, o Estado sempre teve um papel preponderante nessa puxada do crescimento da economia brasileira. O Estado quebrou. O Estado não tem mais recursos para continuar exercendo esse papel. E é por isso que a gente está assim. Nós estamos patinando há anos e anos, por falta de investimento. Por outro lado, há um apetite muito grande aqui e lá fora por investimentos interessantes. O que a gente precisa fazer? A gente precisa parar a grama, limpar o campo, para esse povo vir jogar bola aqui no nosso campo. Então a gente precisa urgentemente melhorar o desempenho, a estrutura, dar condições, dar instrumentos para as agências reguladoras. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa um programa forte de privatização, de parcerias, de concessões. Não é? O Brasil tem tantas oportunidades, e quem vive repetindo isso é o nosso caríssimo professor Delfim Neto. O Brasil tem dezenas e dezenas, centenas de oportunidades de investimento que são muito interessantes. Agora, as pessoas não vêm porque não há segurança, não há regulamentação. Eu vou dar dois exemplos, Manu. Dois exemplos. Recentemente, o Congresso aprovou finalmente um novo estatuto para o saneamento básico. É um marco regulatório. Né? Um marco regulatório. E nós temos aí um espaço de 700 bilhões de reais para serem investidos agora com segurança jurídica e com competição. As prefeituras e os estados não vão ter renovado automaticamente a sua concessão. Elas vão ter que competir com o setor privado. Então, veja o enorme espaço de investimento. As empresas novas que forem feitas, elas vão poder formar consórcios, mesmo em municípios descontínuos. Né? Quer dizer, foi dado um avanço muito grande na parte de regulamentação dessa área. E a gente precisa fazer a mesma coisa nas outras áreas, na energia, na eletricidade, no petróleo, no gás, nas telecomunicações. Olha quanta coisa, energia renovável, quanta coisa a gente tem. E a gente precisa deixar a coisa bem preparada, convidativa para que essas empresas venham. Por que esse é o caminho? Porque investimento em infraestrutura é sinônimo de construção, mano. Você estava dizendo agora, você tem toda a razão, que a gente está vendo parece um boom que a gente teve alguns anos atrás na construção civil.
edifícios residenciais e mesmo comerciais. Por quê? Porque não há alternativas de investimento. Uma pessoa que tem recurso não tem muito o que fazer, então ela compra um terreno e faz um prédio. Pelo menos ela espera poder recuperar dessa maneira, de uma forma mais atraente do que colocar num CDB ou num tesouro direto. Então, isso que está acontecendo na construção civil urbana, com um projeto abrangente de garantir o funcionamento da infraestrutura, a gente veria acontecer no território brasileiro. E o emprego na construção civil, que é sinônimo de investimento em infraestrutura, é o emprego que o Brasil precisa, porque a qualificação necessária para ocupar os postos de trabalho na construção civil é exatamente a qualificação média da força de trabalho brasileira. Então, nós temos dificuldades de preencher vagas de trabalho em postos de alta qualificação, de tecnologia. Mas por quê? Porque a nossa mão de obra não está preparada para isso. Mas ela está preparada para ocupar esses postos na infraestrutura. Então, veja, se a gente pudesse avançar, e não é difícil, é questão de aprovar no Congresso essas coisas, nós estaríamos criando oportunidade para nossa mão de obra. Isso sim poderia resolver esse problema de 20 milhões aí de não ocupados, que na maioria não tem qualificação. Olha, você percebe, Manolo, é juntar a fome com a vontade de comer. É verdade. Então, no médio prazo. Agora, no longo prazo, aí não tem jeito, né? Aí a gente precisa mexer fundo no nosso sistema de educação, principalmente na educação média, que o Brasil tem um sistema de educação média, e eu já nem estou falando na qualidade da educação. Qualquer que seja o sistema, a gente precisa melhorar a qualidade. Eu não sou especialista na área, mas os especialistas sabem, eles têm receita de como melhorar a aula que o professor dá, a escola que o aluno frequenta, o retorno desse gasto, né, que não é pouco. Mas a gente precisa mais do que isso, não é só qualidade, nós precisamos mudar a chave, Manolo. O nosso sistema de ensino médio é acadêmico, e nós precisamos transformá-lo maciçamente no ensino profissionalizante. O aluno, quando entra no ensino médio, ele tem, a opção dele já está dada, é ensino profissionalizante. Quem quiser um ensino acadêmico para ir para a faculdade, aí vai ter que se matricular numa escola acadêmica, que o Estado pode prever, mas o default, a não escolha, é profissionalizante, que é isso que as famílias querem. Querem que o seu filho, quando termine o ensino médio, tenha um emprego. E como é que a gente faz isso? Manolo, você deve estar preocupando, o Hélio está maluco, se o Estado está quebrado, como é que ele vai investir em ensino tecnológico? A receita é simples, é só olhar lá fora o que é feito. As empresas precisam ser o complemento do ensino que é dado na sala de aula. Então a gente precisa de uma parceria muito grande entre o sistema educacional médio e as empresas. Essa é a receita da Alemanha, da Áustria, da Suíça, dos países da Europa, e que foi copiado pela Coreia do Sul. A Coreia do Sul mandou centenas de técnicos educacionais para a Alemanha para aprender como que eles preparam a mão de obra. Então a empresa daria, pelo seu supervisor, ela ensinaria o estudante o que ela precisa que ele saiba fazer, e isso já encaminha esse jovem para o mercado de trabalho na própria empresa até. Veja que coisa. Agora, isso para fazer, você precisaria mudar a cabeça das pessoas, porque a gente tem esse viés, esse ranço de que o ensino médio tem que ser acadêmico. E ele não precisa ser. E aí você vai me perguntar, bom, e aí os filhos das famílias pobres estão condenados a só ensino profissional? Não. Se a escola for bem feita, esse aluno pode depois fazer uma faculdade, mas ele já pode se manter, ele já tem um emprego, ele já ajuda em casa. Uma profissão. Uma profissão. Há alguns anos atrás, eu sempre gosto de fazer, havia um primeiro-ministro na Alemanha chamado Schreger.
Esse primeiro-ministro da Alemanha se formou num sistema profissionalizante e se transformou em primeiro-ministro, né? Vejam, você não está excluindo, mas você está resolvendo duas coisas de novo: fome e vontade de comer. Você está preparando mão de obra qualificada e está dando oportunidade para o jovem já começar a viver, a ganhar a sua vida, ajudar em casa, num espaço de tempo relativamente curto. Então, essa virada na tomada, na chave, é também uma forma de você olhar lá para frente. Porque aí esse nosso jovem vai ter a fronteira da tecnologia na empresa e vai aprender a trabalhar com tecnologia top. Nenhuma escola tem condições de ensinar isso. Onde é que está essa tecnologia? Está na empresa. E é lá que ele vai aprender. Então é um sistema que não vai aumentar custo, mas vai aumentar a qualidade, a eficiência, a eficácia do nosso sistema educacional. E com isso a gente está enfrentando lá na frente o problema da tecnologia, mas eu acho que a gente não vai ter tempo hoje, Manolo, de enfrentar esse problema. Talvez numa outra oportunidade. Eu estou vendo pelo horário, e passou rápido, é um tema tão interessante, tanto nos preocupa, mas você teve o dom de colocar em palavras simples todos os problemas complexos que temos em nossa sociedade. E, de fato, precisamos de um novo programa. Tenho certeza que nossa amiga telespectadora, nosso amigo telespectador, nosso colega economista, estão dizendo: é verdade, professor Manolo. Bom, Hélio, é um prazer, como sempre, né, estar contigo, conversando contigo. Já disse e repito, você é um dos grandes especialistas brasileiros no mercado, nas suas análises no mercado de trabalho, é uma referência nacional, e fico muito agradecido, muito honrado em você estar conosco aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Manolo, você, entre muitas outras, você tem duas qualidades que eu admiro muito. Primeiro, você é corintiano. É verdade. E segundo, você é muito bondoso com seus amigos, muito generoso. Sou eu quem agradece a oportunidade. Um grande abraço para os nossos telespectadores e para você. Obrigado, Hélio. E até o próximo programa. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.